Saudações a todos. Nessa parte estudaremos sobre as expressões numéricas e não numéricas no Python. Os principais sinais de operação a serem aplicados são a adição, subtração, multiplicação, divisão e a potenciação. Gostaria de dar uma observação com relação à divisão, onde nós temos dois tipos de divisão em Python e em outras linguagens de programação. Nós temos a divisão convencional, que nos dá o resultado em números reais, e a divisão com truncamento, que nos dá um resultado de arredondamento de uma determinada divisão. E o arredondamento ele é feito para menos. Vamos fazer um exemplo. Primeiro eu vou fazer uma divisão 57 por 13. Ele me dá um número real, 4.3846 e assim por diante. Na divisão com truncamento, nós utilizamos barras duplas. Vamos utilizar os mesmos números, dividendo 57, divisor 13. Nós obtemos o valor 4. Ele arredonda para menos, ele realiza o truncamento. Esse termo truncamento ele é muito utilizado em linguagem de programação. Um outro exemplo, 13 dividido por 7. Nós temos ali um valor real e se quisermos truncar esse valor, 13 dividido por 7, uma divisão que vai me dar um resultado arredondado. É 1, ele arredonda para menos. Essa divisão com truncamento ela é muito importante quando trabalhamos com algum tipo de computação científica e até mesmo algum tipo de processo onde não se recebe muito bem valores reais, valores decimais. No trabalho com valores numéricos, a estrutura básica ela segue os padrões convencionais da matemática, onde nós temos os operandos e o operador no centro. Dessa forma, podemos montar diversos tipos de expressões numéricas com essa estrutura básica. Temos aqui uma expressão numérica com 4 tipos diferentes de expressão: a potenciação, que utiliza 2 asteriscos, a soma, a subtração e a multiplicação. No tratamento de expressões, nós devemos aplicar critérios de prioridade através de parênteses, para indicar à máquina que tipo de critério está sendo solicitado ali, em que momento da expressão. Os parênteses eles são inseridos pelo operador, por nós, para obtermos o valor que seja coerente com a expressão numérica original que é apresentada. Mas se não utilizarmos os parênteses como indicador de prioridade, a máquina automaticamente irá seguir as regras convencionais da matemática. Ou seja, a primeira operação dentro dos critérios de prioridade é a potenciação. E segundo, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Em situações em que temos multiplicação e divisão na mesma linha, na mesma operação, o critério se dá da esquerda para a direita. Da mesma forma, as operações de soma e subtração na mesma expressão, da esquerda para a direita. Eu vou realizar esses dois exemplos aqui, utilizando os parênteses como critério de prioridade e também deixando os parênteses de fora. A primeira expressão é 2 vezes 3 menos 1. 3 menos 1, vou colocá-lo entre parênteses, indicando à máquina que eu quero resolver essa conta primeiro, para depois multiplicar 2 pelo resultado. O resultado que se espera aqui é 2 vezes 2, igual a 4. Caso eu deixe de fora o parênteses, a máquina executará os critérios convencionais da matemática. Primeiro, a prioridade será dada à multiplicação, 2 vezes 3, e depois eu subtraio 1. O resultado será 5.
Na outra expressão nós temos uma potenciação, e a potenciação ela tem prioridade entre as outras operações, mas eu posso tirar essa prioridade informando a máquina que eu quero resolver primeiro os termos entre parênteses. Ali eu tenho 1 mais 1 elevado a 5 menos 2. 1 mais 1 é 2 e 5 menos 2 é igual a 3. Será uma potência 2 elevado ao cubo, que dará resultado 8. Agora, se eu não utilizar o parênteses, a máquina ela vai utilizar os critérios convencionais de prioridade da matemática, onde a potenciação terá prioridade. E na potenciação, os dois termos são 1 elevado a 5. Qualquer potência de base 1, ela vai ser igual a 1. Então, eu somo com esse 1 da esquerda, será igual a 2. Subtraindo 2, será igual a 0. O resultado será 0. Tentem executar essas outras operações utilizando parênteses para verificar a diferença nos resultados. É uma dica para exercício. Existe um operador especial chamado operador de módulo, representado pelo sinal de percentual. Esse operador ele vai indicar o valor do resto de uma divisão entre dois números. Temos aqui um exemplo. Leia-se assim: o resto da divisão entre 8 e 5 é igual a 3. E aqui está uma forma convencional da divisão. 8 dividido por 5 é 1, sobra 3. Então vamos fazer esse operador de módulo aqui com outros valores. Eu quero saber o resto da divisão entre 37 e 13. É 11. Eu quero saber o resto da divisão entre 59 e 23. O resto é 13. Em operações não numéricas, em especial utilizando cadeias de caracteres ou strings, nós não temos um tipo de operação matemática, mas sim a junção entre as strings, elas se juntam. Vamos ver um exemplo aqui de um procedimento de soma com números com valores numéricos. Eu tenho a primeira variável que tem valor 10, a segunda variável tem valor 15 e uma terceira variável é a soma entre os valores anteriores, que vai me dar 25. Isso é uma soma numérica. Agora, uma soma com strings, uma soma não numérica, não ocorre o resultado 25, mas a junção entre as duas strings, os dois valores. O 10 e o 5 são concatenados. Então vamos aqui verificar um outro exemplo de concatenação na operação com string. Eu tenho 2 entre apóstrofos, que é o símbolo de um string, entre apóstrofo ou através de aspas também. E temos aqui o 46. A princípio o resultado deveria ser 48, mas como são strings, não há valor numérico, existe a junção desses dois elementos, o que dá 246, uma cadeia de caracteres. Vamos aprender mais como trabalhar expressões em Python analisando possíveis erros. Por exemplo, existem situações em que escolhemos nossas variáveis e por algum motivo nós incluímos sinais ou de operadores, e dessa forma o processador ele não realiza a identificação desses operadores na variável, e daí a variável ela perde sua característica de variável
e o computador ele emite um erro na tela, onde ele diz que não é possível atribuir um valor a um operador. O operador ele não tem um valor, ele apenas é parte de um processo. Então vamos fazer um exemplo além do que está na tela. Eu coloco aqui 2 asterisco m igual a 46. Essa expressão, com aquele sinal de operação de multiplicação, ele não faz sentido, a máquina não vai conseguir identificá-lo. E daí ela emite um erro sintático. Não é possível atribuir um valor ao operador que está na variável. Ele vai identificar dentro da variável um operador, e o operador ele não vai fazer parte da variável. Existem também erros de caracteres. Esse erro eu citei em vídeos anteriores, onde não é permitido o uso de zeros no começo de um número inteiro. Não é possível. A máquina ela não identifica esse zero. Esse zero é estranho. E a forma de tratá-lo é simplesmente evitá-lo, como eu havia dito antes. Um erro muito comum é o uso de expressões numéricas em que você coloca duas variáveis. Uma variável, ela está sendo declarada na conta, mas uma variável independente, a pessoa esquece de defini-la. Um erro de definição, ela acarreta um erro de nome, onde aquela letra ou aquele nome que representa a variável, ele não está definido. Então, como é um erro muito comum, para o tratamento desse erro, é preciso sim sempre definir uma variável. Eu coloco aqui y igual a 2 vezes x. Ele vai me dar um erro de nome. O nome x não está definido. É preciso sempre definir uma variável quando você inclui ela em uma expressão numérica. Então, se eu declarar x igual a 34, quando eu repetir a minha conta, y igual a vezes 2x, o resultado será 68. Então vamos chamar aqui o valor de y e está lá. Ele passa a reconhecer o x uma vez que ele foi definido. E existe também uma situação em que você define a sua variável e quando você inclui ela em uma expressão numérica posterior, você erra a digitação dessa variável. É por isso que é importante que a variável seja a menor possível e a de melhor entendimento possível. A pessoa precisa ponderar entre essas duas condições. Primeiro, a variável deve ser pequena e, segundo, a variável precisa ser entendida dentro de um contexto. Então, por exemplo, se eu coloco uma variável receba o dinheiro igual a 250. Tudo bem, eu acertei aqui essa variável, ela está definida. Aí eu quero saber total. Eu vou colocar essa variável em uma expressão. Essa expressão ela vai gerar um valor. Esse valor vai ser um total, que é 3 elevado a receba o dinheiro. Aqui eu esqueci de colocar o underline, mas existem formas de erro muito sutis. Por exemplo, você pode esquecer uma letra. Você pode esquecer uma letra no seu cálculo. Receba o dinheiro, esqueci o N acidentalmente. Então o que ocorre é um erro de nome, onde receba o dinheiro não está definido, porque eu estou tratando de um outro tipo de expressão que não é a expressão declarada anteriormente, e daí insurge nesse erro. Por isso que a necessidade da variável ser a menor possível, e quanto maior a quantidade de caracteres da minha variável, maior a possibilidade de erros.
Erros semânticos, eu havia citado anteriormente. Esses erros, eles não são indicados na tela. O operador, ele recebe um resultado, mas ele precisa ficar atento porque o resultado não é coerente com a expressão proposta anteriormente. Ou seja, você está tratando de uma função ou de uma expressão numérica e você realiza o procedimento ali de cálculo, o resultado ele sai, mas um resultado incorreto com relação à conta que foi proposta. Temos aqui um exemplo, uma função onde x é a variável independente e nós temos a seguinte função, que é 3 dividido por 2 vezes cosseno de x, onde o x ele é declarado, nunca esquecer de declarar variáveis independentes. X é igual a π sobre 6. E como o tipo de erro mais comum nesse caso, em relação ao erro semântico, é você não colocar os critérios de prioridade. E no caso do erro semântico, você receberá um resultado incoerente. O resultado vem, mas é incoerente. E a máquina ela não vai te indicar que é incoerente. Antes de continuarmos a tratar desse exemplo, vamos verificar aqui uma ferramenta importante que será introduzida nesse vídeo, mas que será muito explorado em um vídeo específico. É o vídeo bibliotecas que eu irei postar aqui no canal. As bibliotecas elas são ferramentas de inclusão de funções que foram pré-codificadas e elas ficam à disposição do Python. O Python é uma linguagem de programação que explora muito a questão das bibliotecas. Temos aqui cosseno de x. Se eu digitar diretamente no meu terminal, primeiro, nunca esquecer de declarar x igual a π, vamos considerar π igual a 3.14. E agora, cosseno de x. Eu deveria ter um resultado. É indicado um erro de nome. Cos não está definido, mas é cosseno. E cosseno é uma função trigonométrica, deveria estar na linguagem de programação. Ela está, mas você precisa chamar essa função. Você precisa chamar a função através de um dispositivo chamado biblioteca. E nós temos diversas bibliotecas dependendo da área que estamos trabalhando. Existem bibliotecas matemáticas, bibliotecas gráficas, são uma variedade. E uma biblioteca matemática que eu vou utilizar muito nos vídeos de Python é a biblioteca chamada Math, que é o termo em inglês para matemática. E essa biblioteca ela é precedida do termo import. Import é uma ação de chamar uma função que foi pré-codificada no Python que está à disposição. E vamos ter que trabalhar muito com essa biblioteca porque no Python essas bibliotecas são indispensáveis. Então, voltando aqui à minha função, eu vou cometer um erro proposital onde eu não vou utilizar critérios de prioridade. Eu vou colocar a expressão sem parênteses e o que ocorrerá é uma operação sequencial da esquerda para a direita, onde a divisão será feita primeiro. E aqui é um tipo de resultado que eu obtenho sem usar critérios de prioridade. Então vamos resolver esse exemplo aqui no Python. A primeira coisa, eu vou chamar a biblioteca onde está a função cosseno de x, import math. Se eu chamasse outra, seria import a outra biblioteca. E agora eu vou declarar o valor de x
nunca esquecer de declarar o valor de x, eu vou considerar π 3.14 dividido por 6. No caso, π 3.14 e x é 3.14 dividido por 6. Agora eu vou escrever a expressão, vou declarar quem é f. F é a expressão 3 dividido por 2 vezes. Agora sim, vou chamar a função cosseno de x, mas não é apenas cosseno de x. Eu preciso citar primeiro a fonte de onde estou tirando a função. E a fonte é a biblioteca MEF. O padrão é esse. Biblioteca, ponto, e a função. Aqui eu vou obter um determinado resultado. Não ocorrerá nenhum erro. O que se está utilizando aqui é o critério convencional da matemática. Nós temos dois operadores básicos, que é divisão e multiplicação. E o que ocorrerá será um cálculo sequencial da esquerda para a direita. Primeiro haverá uma divisão de 3 por 2 e em seguida ocorrerá uma multiplicação pelo cosseno de x. Mas o cosseno de x está no denominador e o resultado será bem diferente. O resultado foi gerado na memória e vamos chamá-lo aqui, digitando apenas a variável. Pronto, eu tenho 1.29, 92, 37 e assim por diante. Agora eu vou utilizar os critérios de prioridade com parênteses. O que eu quero, na verdade, é que 3 seja dividido por uma expressão numérica que eu preciso resolver primeiro. 2 vezes f cosseno x fechei parênteses no final. Agora eu vou obter um determinado resultado com um novo critério de prioridade estabelecido por mim, que está sendo coerente com a função que é apresentada na proposta de cálculo. Vou chamar a função f novamente e obtenho um valor diferente. Aparentemente, os dois valores não possuem uma diferença muito grande, mas se eu quiser gerar um tipo de programa utilizando um critério que seja incoerente, o resultado final será grande e prejudicial ao programa e até mesmo ao operador, no caso na vida profissional. Então, gostaria de deixar uma observação que eu declaro f com um critério, gera um resultado. Depois eu declaro f com outro critério, gera um outro resultado. Aí vocês devem estar se perguntando: a mesma variável com dois valores? Pois é. Em linguagem de programação, você declara um valor para uma variável, ela é armazenada na memória. Se você quiser alterar aquele valor, é só você utilizar a variável de novo e aquela memória anterior ela é apagada e ela dá espaço a um outro valor. Pronto, e esse aqui é o resultado posterior utilizando os critérios com parênteses. Muito importante isso. Repetindo o que eu tinha dito em vídeos anteriores com relação a esse processo chamado debugging ou depuração. É uma ferramenta pessoal onde você realiza uma revisão do seu código com erro ou sem erro. Você precisa sempre lê-lo e entendê-lo. Em caso de erros, você teste, você experimente novas mudanças, faça novas mudanças. Caso o problema seja muito difícil, você pare para refletir sobre o seu código. O que você está fazendo, qual o objetivo do código e se é possível refazer o código. O seu código original ele está salvo, você não vai se desfazer dele. Você pode simplesmente, em cima desse código, gerar um outro com novas ideias para alcançar o mesmo objetivo. E com isso eu fico por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima.